Galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana, que tem muita coisa interessante para ser debatida, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E agora a novidade é que você pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Então não vacila e acompanhe o nosso podcast. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, nessa semana a gente tem o prazer de receber o Laerte Viana, que faz a estreia aqui no podcast MMA Ganhador. Ele é colunista do Sexto Round e vai nos ajudar a falar aí, fazer essa resenha semanal sobre o melhor do mundo das lutas. Laerte, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala, Coutinho. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acompanho o seu trabalho há um bom tempo já, acho muito bacana e importante uma pessoa que entende, mistura conhecimento com bom humor. É bom pro MMA que continua crescendo e bora lá falar de luta, a gente tem muito tema bacana hoje. Vamos começar falando sobre os últimos eventos, né? No último fim de semana a gente teve 3 brasileiros que já foram campeões do UFC. Primeiro, na sexta-feira, a gente teve o TUF Finale 28, que contou com a luta principal aí, que teve o Rafael dos Anjos contra o Kamaru Usman. O Kamaru Usman venceu na decisão dos juízes. Foi A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, de que forma você analisa esse resultado, se já era esperado na sua opinião, e de que forma você acha que fica o futuro desses dois caras, né? Porque o Rafael dos Anjos emplaca mais uma derrota agora, já tinha perdido para o Colby Covington na disputa de cinturão interino de meio médio no meio do ano, agora perde de novo contra o Kamaru Usman, e o Usman emplacou uma série aí de 9 vitórias consecutivas, está batendo a porta do cinturão aí. Se o Covington der mole, eu acho que ele já pode acabar furando a fila e enfrentando o Tyron Woodley em breve. Mas que forma você analisa esse resultado e projeta o futuro dos dois? Eu analisei o resultado até como uma maneira previsível, né? O dos Anjos nunca se deu bem contra wrestlers, né? No peso leve, o Khabib anulou o jogo dele, ele já tinha sido anulado pelo Colby, e agora ele pegou uma versão até um pouco melhorada do Colby, né? Que faz aquele mesmo jogo de pressão, juntar na grade, derrubar, ficar por cima. O Usman é um cara muito forte para a categoria e o Rafael ainda é pequeno. Ele se encontra um pouco num mato sem cachorro, porque ele tem dificuldade para bater o peso de 70 quilos, 77 ele é pequeno e ele achou um teto para ele. Dificilmente ele vai conseguir se encontrar frente a alguns nomes do top 5 que tem um estilo de jogo que não casa para ele. O caso do Colby, o caso do Kamaru, o caso do próprio campeão Woodley. Então eu acho que o futuro do Rafael, para ele teria que torcer muito para abrir a categoria até 74 quilos, que ele, muita gente boa, migraria para essa divisão, porque no peso meio médio não é demérito nenhum você ser um top 5, mas o Rafael, um cara competitivo igual a ele, ex-campeão do UFC, acho que é pouco para ele não se contentaria em ser só um integrante. O Usman já é um outro cenário, né? E esse jogo dele, além da eficiência dele escolher aonde a luta vai correr, ele tem um gás assim, que é coisa rara da gente se ver. Ele imprime a mesma pressão durante 25 minutos sem ficar ofegante. Então, realmente, eu ficaria bem feliz se ele furasse a fila e deixasse o Colby Covington para trás e enfrentasse o Woodley, que é um casamento que eu ficaria bem curioso para ver como se enrolaria, porque são estilos parecidos e, sinceramente, eu acho que o Usman tem tudo para, em 2020, se sagrar campeão até 70 quilos. Eu tô contigo no sentido de que o Usman pode disputar esse cinturão aí, até porque o Dana White, eu vi uma entrevista dele, um scrum dele acho que foi logo depois do TUF, e ele pareceu bem irritado quando perguntaram para ele sobre o futuro dessa categoria dos meio médios, a disputa de cinturão. A impressão que parece é que o Woodley tá enrolando por algum motivo, o Covington também não tá disponível por algum motivo, e ele já declarou que quer ver o Usman disputando o cinturão, então parece que o Usman tá com boas chances aí de ser confirmado. Honestamente, eu fico um pouquinho na dúvida se o Usman tá 100% pronto para bater um cara como o Woodley, mas sem dúvida nenhuma, como você bem falou, ele é um cara que tem um gás impressionante. No 5º round ele tava batendo tão pesado quanto no primeiro, contra o Rafael dos Anjos, e isso para a categoria dos meio médios, que já é embaçada, é algo que a gente tem que valorizar muito. Ele acha que ele chega muito forte no topo da categoria. Agora,
Bert, a gente teve também as apresentações do Maurício Shogun e Júnior Cigano, que venceram bem, mandaram muito bem no UFC Austrália, que aconteceu no último sábado. Os dois, de alguma forma, o Cigano não era azarão, né? O Shogun era um pouco azarão, mas de alguma forma foi especial vê-los vencendo, porque a vitória do Cigano foi por nocaute, algo que ele não conquistava há muito tempo, e a do Shogun foi daquele jeito que a gente já conhece, né? Foi na raça, no coração. O Shogun deu aquele susto no primeiro round, quase foi nocauteado rápido de novo, mas eu gosto de dizer, na verdade eu aprendi isso com o João Vitor Xavier, ele que falava isso, que é colunista do Sexto Round também, você deve conhecer, que o Shogun é aquele cara que parece que quando escorre a primeira gota de sangue, é quando ele acorda, parece que a luta começa para ele ali, e foi mais ou menos isso que a gente viu, né, que ele quase foi nocauteado no início da luta contra o Tyson Pedro, mas eu acho que ele teve um pouco... Na verdade foram duas coisas, teve um pouco de experiência, né, pra se recuperar, mas o Tyson Pedro também errou, e ao querer botar a luta para baixo, ao invés de manter a luta de pé e nocautear, e aí o Shogun soube aproveitar o momento, usou o segundo round para recuperar o gás, e no terceiro round acabou conquistando o nocaute. A impressão que eu tive, eu já vou te passar a pergunta, é que o Shogun encontrou um caminho que pode dar uma longevidade a ele no UFC, que é fazer lutas estratégicas. Acho que ele já entendeu pela milésima vez que ele não pode ir pro tudo ou nada e trocar porrada a esmo, que uma hora ele vai cair, isso não é bom pra ele. E se ele lutar de forma estratégica, eu acho que ele pode continuar lutando em alto nível contra a maioria dos nomes da categoria, não necessariamente ser campeão e disputar um cinturão e tudo mais, mas acho que o segredo para a longevidade dele me pareceu lutar dessa forma, ser estratégico e saber entender suas limitações para encontrar o nocaute ao longo da luta. Como é que você viu essa vitória do Shogun e o que você acha disso? Você acha que é um pouco ele teve mesmo estratégia? Você acha que ele pode ir longe, ou você acha que mesmo com a vitória talvez seja o momento dele pensar em parar? Então, começando pelo final, pela segunda pergunta, eu acho que essa questão de parar não é muito legal as pessoas de fora tentarem definir isso. Eu ainda vejo o Shogun com um pouco de gás para ter uma corrida até o top 10. Não é querendo ser pessimista, mas nessa luta a gente poderia enxergar de duas maneiras, né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio. Se você enxergar o copo meio vazio, o Shogun, como você bem citou antes, só não foi nocauteado pelo Tyson Pedro, que é um grappler, não é um cara da luta em pé, porque o australiano foi pouco inteligente, digamos assim, né? O Shogun estava semi-nocauteado, escorado na grade, se ele continuasse batendo, era muito provável que o juiz interrompesse a luta, e ele, sabe-se lá por quê, tentou levar para o chão. E isso deu tempo para o Shogun se recuperar, respirar, e conseguiu virar a luta. Se a gente for pelo lado do copo mais cheio, a gente viu um Shogun, exatamente isso que você falou, mais estratégico. O gás dele estava relativamente em dia, ele conseguiu entrar no último round não tão cansado igual a gente já viu o Shogun em outras oportunidades, mostrou uma raça muito grande em virar a luta. Então tem os pontos bons e ruins, mas eu ainda acho que o Shogun, com 37 anos, já com toda a bagagem que ele traz desde o tempo de Pride, a absorção de golpes já não é boa. Eu acho que quando ele pegar alguém um pouco melhor tecnicamente, o Tyson Pedro ainda é um cara que não tem nível para estar ali, nem nos ranqueados, embora a categoria seja bem rasa, bem terra arrasada, eu acho que o Shogun encontraria sérios problemas contra integrantes do top 10. De qualquer maneira, foi bom, né, ver o Shogun nocautear. É sempre nostálgico assistir o Shogun, a gente acaba deixando a emoção falar um pouco mais alto que a razão na hora da luta, mas analisando friamente, eu não vejo um futuro tão brilhante pro Shogun, digamos assim. Até depois da última luta, né, que foi aquele banho de água fria na gente, a gente chegou até a se empolgar meio que de forma irracional com a citação do Cormier falando do Shogun, e a gente já ficou assim, porra, será que se o Shogun ganhar vai disputar o cinturão? E foi meio que um banho de água fria ver o Shogun perdendo daquela forma pro Anthony Smith. Mas como você bem falou, é bom demais ver o Shogun voltar a vencer, ainda mais da forma que foi. Agora, o outro cara que mandou muito bem nesse UFC Austrália foi o Cigano. Eu fiz até um vídeo no meu canal falando sobre essa luta. O Cigano voltou a vencer por nocaute. Ele não nocauteava ninguém no UFC. Tinha 5 anos, o último nocaute tinha sido contra o Mark Hunt, lá em 2013 no UFC 160. Então foi bom o Cigano voltar a nocautear. Antes da luta eu entrevistei o Cigano, e o Cigano disse que estava chegando mais pesado do que nunca, talvez até nessa estratégia lá Cormier contra Miocic, né, para aumentar o poder de nocaute, quem sabe
poder nocautear, acabou dando certo, venceu o Taito Iwasa, era uma promessa da categoria, estava invicto, venceu na casa do rival. É claro, é uma vitória, tem que se comemorar, mas eu continuo muito incomodado com o Cigano, com essa mania que ele tem de esquivar com a cabeça para trás e acabar sempre na grade. A gente já viu essa história acontecendo, a gente sabe que isso não funciona para ele, mas enfim, é como você falou, é a questão do copo cheio e do copo vazio, né? Tem o lado bom, mas a gente também tem que acabar vendo o lado ruim. O Cigano pediu depois da luta para enfrentar o Alistair Overeem. Depois dessa performance, o que você acha que seria o melhor pro futuro do Cigano? Eu até casei na coluna que eu faço no 6º round o Cigano contra o Francis Ngannou. Eu também gostaria dessa luta. É a luta que eu preferia também, cara. Porque é uma luta inédita, né? A gente já viu o Cigano e o Overeem. O Overeem não tá longe do auge dele. Também é um cara que, embora tenha vencido bem no UFC China há 15 dias, é um cara que dificilmente vai voltar a bater de frente com a elite. E o Cigano, a gente ainda tem aquele receio, como você bem falou. Ele venceu, voltou a nocautear, voltou a emplacar uma sequência de vitórias que é muito importante, desde 2012, quando ele era campeão, que ele não vencia 2 seguidas, ele ficava intercalando vitória e derrota. Isso é bom para ele também, para a sequência dele na categoria. Só que a gente ainda não sabe qual é a real do Cigano. Ficou claro que ele vai bater todo mundo que tiver do top 5 para baixo, mas a gente ainda não sabe como vai ser o Cigano brigando por título. As lutas recentes que a gente teve, a impressão não foi boa, contra o Overeem em 2015 e contra o Miocic no ano passado, que ele apresentou o problema de grade, de ficar grudado na grade, chamar o adversário para cima. Então o Cigano ainda apresenta as mesmas manias, que talvez seja até no subconsciente, né, um instinto dele de meio que proteção depois do período ruim que ele passou no UFC, aquelas 2 lutas contra o Caim Velasquez, uma maneira de se autoproteger. Mas eu ainda estou bem curioso. O cara casaria ele contra o Ngannou para ser o fiel da balança, para a gente ver aonde realmente o Cigano ainda pode chegar na categoria dos pesados. Eu também gostaria, até porque favorece também o jogo do Cigano, né? Um jogo de trocação, é claro que é perigoso, mas não é o tipo de lutador que vai querer agarrar e tudo mais. E cara, até porque, contextualizando tudo isso que a gente está falando, o Cigano, eu não sei você, mas eu dei o primeiro round pro Taito Iwasa, embora o Cigano tenha tido um pouco mais de controle por mais tempo. No último minuto, o Taito Iwasa balançou o Cigano várias vezes com um soco e cotovelada ali na grade, e eu acho que foi o suficiente para virar o round. Então, se o Cigano toma aquelas porradas que ele tomou do Taito Iwasa, se as porradas vêm das mãos de caras como Daniel Cormier, que é o campeão, o Miocic, ou até o Derrick Lewis, ou o próprio Francis Ngannou, eu acho que o Cigano infelizmente cairia. Mas enfim, vamos torcer para ele trabalhar aí e melhorar isso. Passando um pouquinho, virando a página, queria falar sobre outro assunto importante. A gente viu o presidente do UFC, Dana White, esse fim de semana confirmando que ele disse ao Anderson Silva que caso o Anderson Silva vença o Israel Adesanya, ele vai disputar o cinturão do UFC. Como é que você reage a essa declaração? Você acha que foi mais uma estratégia aí pro Dana White convencer o Anderson a pegar essa bomba que é o Adesanya no momento? Ou você acha que realmente faz sentido? Porque, bem ou mal, o Anderson é um dos maiores de todos os tempos. Qualquer boa vitória do Anderson, vitória decente, a gente sabe que já é o suficiente para jogar lá para cima, né? Porque foi uma estratégia inteligente do patrão, né, do Dana White, convencer o Anderson a voltar a enfrentar logo o Adesanya, ascensão na categoria. Mas por outro lado, também não acharia nada estranho o Anderson voltar, vencer o Adesanya e disputar o cinturão. Porque, querendo ou não, o poder de barganha que o Anderson tem o faz apto para disputar o cinturão numa vitória grande contra o cara que também está cotado ali no top 5, né? Ainda mais a ascensão que o Adesanya tá. Todos falam vai ser o Anderson contra o clone mais novo dele. Então, eu realmente acho que o Anderson tem boas chances de aquele, né, alto risco e alta recompensa para o Anderson, né? O risco talvez seja um pouco maior que a recompensa, porque de fato eu acho que ele vai entrar com umas... Eu acho as bolsas de apostas já mostram que ele vai entrar com umas... E caso ele consiga surpreender, porque também não vou duvidar de um cara genial igual o Anderson, por mais que tenha a idade avançada, o auge já tenha ficado no passado, eu acho que
pode sim tirar um coelho da cartola. Não apostarei a minha grana nele, não recomendo, mas de fato é um nome que não temos duvidar e faria sentido realmente ele poder voltar do cinturão em caso de vitória. Nesse fim de semana também o Israel Adesanya falou sobre essa luta e ele disse que, na opinião dele, ele vai conseguir tirar do Anderson o que o Anderson não tem dado nos últimos anos, né? Que é aquele Anderson motivado, interessado em lutar. Nas últimas lutas a gente tem visto o Anderson fazendo apresentações até irregulares. Eu pelo menos tenho a impressão de que não parece que o Anderson está interessado tá meio que só cumprindo tabela, não tá 100% interessado em atropelar, em disputar o cinturão, enfim. Você acha que o Israel Adesanya de fato pode ser um cara que... Não, vou refazer a pergunta. Você acredita que o Anderson ainda pode voltar a lutar motivado ou depois de 2 anos, enfrentando um cara que dizem que é o clone dele? Você acha que ele vai chegar lá no mesmo interesse estranho que a gente tem visto nas últimas lutas? O casamento da luta é algo que pode motivar o Anderson a se preparar de uma maneira que ele não tenha se preparado para as últimas lutas. Mas, sinceramente, eu acho, a opinião que eu mais acredito é que a questão do Anderson continuar lutando é financeiramente. Talvez, tanto que a gente vê ele falando de McGregor, uma luta que não faz nenhum sentido. É até bizarro a gente imaginar um casamento entre os dois pela diferença de tamanho, diferença de peso. E o Anderson ficou muito tempo batendo nessa tecla. Então eu acho que financeiramente ainda o Anderson precisa continuar por mais um tempo lutando. Eu queria falar um pouquinho rápido sobre a confirmação, né, do UFC Fortaleza, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro do ano que vem. E o UFC anunciou aí como luta principal. Na verdade não cravou que é a luta principal ainda, mas... cravou sim. A luta principal vai ser Rafael Assunção e Marlon Moraes, a revanche. Eles já se enfrentaram uma vez, o Assunção ganhou a primeira. De que forma você vê essa luta principal? Você acha que é o suficiente para liderar um card desse? E a impressão que a gente tem é que essa luta vai definir, né, o próximo desafiante ao cinturão da categoria dos galos. Você está confiante nisso ou você acha que Dominick Cruz e John Lineker podem acabar correndo por fora? É uma luta pro fã hardcore realmente muito interessante, embora a primeira tenha deixado a desejar bastante. É um casamento de estilos que é bem interessante. Mas para o público médio, talvez não chame muita atenção. São 2 nomes que ainda não são conhecidos naquela galera que acompanha eventos esporadicamente, que conhecem ex-campeões. Então isso pode fazer o evento em si não ter tanta repercussão. Mas eu realmente acredito... Eu achava, inclusive, que o Marlon Moraes já iria disputar o cinturão contra o TJ, mas aí fizeram essa super luta contra o Cerrudo, então eu realmente acredito que não tem nem muito para onde fugir. Só se o Dominick Cruz voltasse de maneira triunfal contra o Lineker, arrasando o brasileiro, deixando uma impressão muito forte, o que eu não acho muito provável. Então eu acredito que essa luta é dia 2 de fevereiro, se eu não me engano, né? Isso, vai definir o próximo desafiante peso galo do UFC. Maravilha, Laerte. Agora, a gente vai ter nesse fim de semana o UFC 231, né, que vai ter a disputa de cinturão aí do Max Holloway. A gente espera que nada aconteça até lá. Max Holloway contra o Brian Ortega. Como é que tá a sua expectativa? De que forma você analisa essa luta? Cara, pra ser bem sincero, eu vou confessar que eu ainda não desci do muro. Eu tenho realmente minhas dúvidas em relação à concussão que o Holloway teve, se isso vai atrapalhar a performance dele. Querendo ou não, já faz 1 ano que ele não luta. A última luta foi em dezembro de 2017 na revanche contra o Aldo. Em tamanhos eles se equivalem. O Ortega sempre sempre arranja uma maneira de vencer, mesmo quando tá perdendo, consegue virar lutas. Mas nessa, para ter que descer do muro, ainda não com muita certeza, eu dou um ligeiro favoritismo pro Holloway, que é melhor em pé, tem uma envergadura maior. Eu acho que ele vai saber usar a distância e não vai dar mole, não vai tentar ficar entrando em queda com o pescoço exposto, que o Ortega adora pegar o pescoço alheio. Eu acho que o Holloway tem uma ligeira vantagem para manter o cinturão caso, como eu falei, os problemas de saúde dele, corte de peso, não interferirem na performance. Eu por outro lado já tô achando que vai dar Ortega. Acho que é uma luta muito apertada, né? Mas como você bem falou, esse layoff, né, do Holloway, tá muito tempo sem lutar. Ele revelou essa semana que lutou contra a depressão nesse tempo todo, então cabeça é um negócio muito importante nessas horas, principalmente disputa de cinturão.
Então isso me deixou um pouco preocupado. Eu tô achando que tô dando uma ligeira vantagem pro Ortega. Agora, Leste, pra gente finalizar o nosso papo, queria comentar rapidinho também o retorno do José Aldo, né? Segundo Combate.com, José Aldo vai se apresentar no UFC, que vai acontecer em Anaheim no dia 26 de janeiro, numa revanche. Eu não sei nem como classificar. Eu acho que a melhor forma de classificar é uma revanche bem confusa, que ele vai fazer com o Cub Swanson, né? Ele já enfrentou o Cub Swanson no extinto WEC. Foi um nocaute espetacular, antológico, com uma joelhada voadora dupla em, sei lá, acho que foram 6 segundos. E a gente sabe que quando esses resultados acontecem, é muito difícil o cara que venceu aceitar uma revanche, porque simplesmente não tem como ser melhor do que foi da primeira vez. Então qualquer outro resultado que não seja uma joelhada voadora dupla em 5 segundos não vai ser tão bom quanto o primeiro encontro. Como é que você vê o casamento dessa luta? O que você acha que isso significa? Será que o Aldo só tá realmente só querendo cumprir tabela? Foi a luta que o UFC ofereceu e ele falou, quer saber, vamos fazer logo essa luta, então vambora. Porque não me parece necessariamente que é a luta que vai levar o Aldo pro cinturão, se ele vencer. Como é que você avalia? Até porque ele venceu o Stephens, né, agora, e o Cub Swanson tá na fase péssima. Mas como é que você avalia o casamento dessa luta? Como você bem citou, é uma luta sem pé nem cabeça, né? Porque o Cub Swanson vem de 3 derrotas consecutivas. É uma luta que, como você citou, não vai levar o Anderson pro cinturão. O Aldo pro cinturão. O casamento que faria mais sentido pro brasileiro ex-campeão seria contra o compatriota Renato Moicano, né? Que vai ficar de reserva nessa luta do Max Holloway contra o Ortega, é o quarto do ranking. Sim. É uma luta que poderia definir o próximo, certamente definiria o próximo desafiante ao cinturão peso-pena. Mas vale um adendo que o Cub Swanson postou no Twitter dele que depois da notícia do combate, que ele não vai estar disponível para lutar em janeiro. Ele se colocou à disposição para lutar apenas no dia 16 de fevereiro. Pode ser um blefe dele, a gente sabe que já aconteceu em outras ocasiões de lutador negar o combate e logo em seguida negar a luta e logo em seguida ela ser confirmada oficialmente pelo UFC. Então ficou um pouco estranho essa história em relação ao casamento da luta, porque o próprio Swanson negou. Mas se ela de fato vier a acontecer, o Aldo entraria com total favoritismo e teria que torcer muito pro Brian Ortega vencer o Holloway, né? Porque se o Holloway vence, mesmo ele vencendo o Swanson, a trilogia seria desnecessária, não despertaria tanto interesse, porque as 2 lutas que ele perdeu, o Holloway foi bem superior. Então acredito que vamos esperar aí os próximos capítulos, ver se realmente ela vai ser confirmada. E no próximo sábado também a gente tem um futuro que indiretamente vai definir o futuro do José Aldo, né? Laerte, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui no nosso podcast MMA Ganhador. E seja bem-vindo para mais vezes. Contamos com você. Muito obrigado. Ô Coutinho, eu que agradeço. É muito bacana participar do podcast, eu sempre acompanho. Tamo aí, tamo pronto para as próximas. Assim que você chamar, a gente volta e bate um papo. Então tá aí, esse foi o Laerte Viana que participou dessa resenha. Ele é colunista do Sexto Round, nos ajudou a falar aí sobre o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu conto com vocês na semana que vem. Até lá!